Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós daremos continuidade a um assunto muito importante, que é o suicídio. Nós já realizamos um programa anterior, abordando alguns pontos centrais acerca do suicídio, falando sobre a incidência, o impacto que isso tem nas nossas vidas, entendendo um pouquinho os motivos pelos quais as pessoas acabam tomando essa posição diante da vida. E hoje nós estaremos conversando um pouco sobre quais são as consequências do suicídio mediante o conhecimento que nos traz a doutrina espírita e como que nós podemos detectar, como que nós podemos perceber pessoas que possam estar caminhando nesse sentido. É muito importante que a gente compreenda que o suicídio, ele é uma postura, ele é um comportamento que é contrário às leis naturais. A nossa vida, quando nós reencarnamos aqui na Terra, nós temos um planejamento reencarnatório, que nós, em programas futuros aí, teremos a oportunidade de conversar um pouco mais a fundo sobre isso. Mas todos nós fazemos um planejamento reencarnatório de todas as situações mais significativas que nós teremos que enfrentar na nossa vida, de problemas que nós teremos que passar, e até mesmo é planejado mais ou menos qual é o tempo de existência, quanto tempo nós viveremos aqui encarnados. Então isso tudo é planejado do lado de lá. E o suicídio, ele não faz parte do planejamento. Não existe nenhuma situação em que se planeje que um indivíduo vá cometer um suicídio, embora isso possa haver uma previsão de que isso aconteça. Porque há pessoas, por exemplo, que já cometeram suicídio em mais de uma existência, que muitas vezes acabam tendo esse comportamento. Então, às vezes isso pode ser esperado, mas nunca é planejado. De maneira que o desencarne pelo suicídio, ele sempre acontece antes do tempo previsto para aquela existência, para aquela reencarnação. De maneira que o suicídio, ele representa para todos nós uma transgressão às leis divinas. Não é desejado que uma pessoa abandone a sua vida, uma vez que todos os nossos problemas, as situações difíceis que nós teremos que enfrentar na nossa existência, elas são justamente programadas, planejadas para que a gente possa justamente nos melhorar, que a gente possa crescer com aquilo, que a gente possa desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade de resiliência, de humildade, de amor ao próximo, de fraternidade, para que a gente consiga vencer especialmente os obstáculos que existem na nossa intimidade. Então todas essas condições, essas vicissitudes, esses desafios que existem na nossa existência, eles são fundamentais para o nosso crescimento, de maneira que é nosso papel ter que enfrentá-los. Então quando a gente opta pelo suicídio e abandona essas causas, a gente está realmente transgredindo a uma regra, a uma lei maior, uma lei divina. De maneira que toda pessoa que comete o suicídio, ela acaba tendo uma consequência negativa. E essa consequência negativa, ela começa justamente a partir do momento que a pessoa que comete o suicídio percebe, ao se ver no mundo espiritual, de que provocar a sua morte não aliviou a sua dor, não aliviou os seus sofrimentos. Isso é um posicionamento que é muito relatado pelos espíritos que cometem o suicídio. Porque a hora que se vêem do lado de lá, eles percebem que todo aquele sofrimento que eles carregavam na vida continua com eles. Por que isso acontece? Isso acontece justamente pelo fato de que o nosso sofrimento, ele não é externo a nós, mas sim ele é a forma como nós estamos lidando, como nós estamos enfrentando as situações que existem na nossa vida. De modo geral, nós achamos que são as situações difíceis que
serão a causa do nosso sofrimento, mas na verdade é o contrário. As situações estão lá, elas estão ali presentes, acontecendo na nossa vida. Para algumas pessoas aquilo pode gerar muito sofrimento, para outras não, porque isso vai depender da forma como cada um de nós enfrenta essas situações, como cada um de nós enxerga essas situações. Então o sofrimento, ele é uma produção íntima nossa, de maneira que, mesmo tirando a própria vida, a pessoa continua carregando consigo aquele sofrimento. Então ela vai se desencarnar, vai chegar do lado de lá, e do lado de lá ela vai perceber que o sofrimento continua com ela. E isso gera um sentimento de frustração muito grande, ou seja, ela tirou a própria vida e mesmo assim o sofrimento caminha junto com ela. Então essa é o primeiro ponto de sofrimento de quem comete o suicídio, porque vai se deparar com essa condição de persistência do seu sofrimento. E agravado, obviamente, pelo fato de que a pessoa tirou a própria vida, ou seja, ela perdeu a oportunidade que ela tinha nessa reencarnação de seguir o seu caminho, de realizar as suas tarefas, e mesmo assim ela acaba tendo que enfrentar essa realidade. Então, só por isso o suicídio gera um sofrimento. O que vai acontecer com a pessoa a partir desse momento, que comete o suicídio, é uma condição extremamente variável. E isso Kardec já nos ensina no próprio Livro dos Espíritos, e depois a gente vai encontrar isso no Céu e no Inferno. Inclusive eu até recomendo que quem tiver a oportunidade leia lá no Livro dos Espíritos. A gente vai ter lá falando sobre as penas e gozos terrestres. A gente vai ter um capítulo ali falando sobre o suicídio no Livro dos Espíritos. E no livro Céu e Inferno existem algumas mensagens, alguns diálogos que Kardec fez com espíritos que cometeram suicídio, que vão narrar ali as suas experiências. Isso é bem interessante. O ponto central é que não existem dois desencarnes iguais, assim como não existem dois suicídios iguais. Por quê? Cada um traz consigo suas condições, suas experiências, seus motivos pelos quais o levaram ao suicídio, de maneira que as consequências do suicídio elas serão inúmeras, variadas, conforme são cada um de nós. Então elas se derivam aí aos milhares, embora você tenha condições que possam se assemelhar entre uns e outros, mas ela é muito variável, ou seja, que a gente sabe que a certeza que nós temos é que cometer o suicídio levará o indivíduo a ter um sofrimento, e isso é um fato. Agora, a intensidade desse sofrimento, a duração desse sofrimento, isso vai depender de cada um, do quanto que esse indivíduo está apegado às suas condições físicas, materiais, dos motivos que o levaram a provocar o suicídio. Lembrando que esses motivos, eles são dos mais variados. A gente comentou muito sobre a questão da perda do significado existencial como sendo uma causa importante de suicídio, mas a gente tem outros motivos. Tem pessoas que cometem suicídio, por exemplo, numa situação em que elas acham que aquilo seria um sacrifício para ajudar uma outra pessoa. Tem, por exemplo, uma mensagem lá no livro Céu e Inferno, em que Kardec coloca um caso lá do indivíduo que cometeu o suicídio, achando que ele poderia proteger o seu filho de ser convocado para ir para a guerra, porque se ele morresse, o pai, a esposa ficaria viúva, sozinha, e por conta disso o filho ficaria livre de ser enviado para a guerra, porque ele teria que cuidar da mãe. Então ele comete o suicídio como uma forma de proteger o filho, vejam só, quer dizer, é um motivo diferente, mas que pode acontecer. E obviamente isso falar, mas esse suicídio, né, ele é ruim perante as leis divinas? É porque é um suicídio, então de qualquer forma ele vai gerar um sofrimento, esse espírito coloca isso lá, porém ele tem os seus atenuantes, porque a intenção dele não era exatamente tirar a própria vida, mas era sacrificar a sua vida para ajudar a vida do filho, porque ele entendia que o filho ir para a guerra seria condená-lo à morte. Então cada situação é diferente. A gente tem, por exemplo, as pessoas que cometem o suicídio e que estão diante de um surto psicótico, estão com uma doença psiquiátrica muito grave, que muitas vezes perdem a crítica e não conseguem sequer ter a razão
para poder tomar uma decisão adequada e que muitas vezes acabam cometendo suicídio em situações de falta de crítica, de consciência de si próprio muito grande. E aí também terá os seus atenuantes. Então, todas essas condições, elas vão ter as suas inúmeras variações de acordo com aquilo que acontece com a pessoa. Mas é fato que a pessoa que comete o suicídio realmente terá um sofrimento no pós-mortem, né, no seu regresso ao mundo espiritual, de forma que todos nós precisamos sempre ter um comportamento, um olhar para essas pessoas de uma maneira muito acolhedora. É isso que nos ensinam sempre os espíritos, quando a gente pega a literatura espírita, obras, por exemplo, de André Luiz, a gente pega, por exemplo, a própria obra Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. O que a gente vê a espiritualidade maior fazendo? Recebendo esses espíritos com muito acolhimento, com muita fraternidade, com muita ternura. Por quê? Porque são pessoas que precisam de apoio, precisam de ajuda, estão vivendo um momento difícil, um momento que o auxílio daqueles que estão ao entorno vai ser muito significativo para ajudar essa pessoa a passar, a enfrentar e vencer aquele momento difícil. Mas nós que estamos aqui encarnados, nós temos como ajudar alguém que cometeu o suicídio, que já está lá no mundo espiritual, desencarnou? Sim, através da nossa prece, através dos pensamentos que nós emitimos para essas pessoas. E eu coloco isso aqui para vocês por quê? Porque na nossa sociedade, infelizmente, ainda existe muito preconceito para com as pessoas que cometeram suicídio. Existe preconceito até para os familiares das pessoas que cometem suicídio. E a gente tem que se policiar para que não criemos mais preconceito. Pelo contrário, se a gente sabe, a gente conhece alguém que, puxa vida, essa pessoa infelizmente acabou tomando esse caminho e cometeu suicídio, então a gente tem que orar por essa pessoa, temos que mandar pensamentos bons para ela, para auxiliá-la a vencer isso. Isso é importante. A gente precisa dar esse apoio e é algo que nós podemos fazer entendendo que a prece tem um poder muito grande, um poder transformador muito grande e pode levar recursos que são essenciais no auxílio dessas pessoas. Então, esse precisa ser o nosso comportamento. E o outro ponto importante que eu gostaria de comentar aqui com vocês acerca do suicídio é que, como eu já havia dito no programa anterior, o suicídio ele é uma condição que ele está presente em todos os ambientes. Cada vez mais a gente vê pessoas que praticam o suicídio ou que tentam praticar o suicídio. E é extremamente importante que nós, como espíritas, como cristãos, que a gente perceba, procure identificar pessoas que potencialmente possam estar caminhando nesse sentido. E é o nosso papel tentar auxiliá-las de alguma forma, para evitar que o suicídio aconteça. Então, quando a gente detecta alguns sinais, a gente precisa ficar atento. Então, a própria ciência hoje, a própria medicina, a psiquiatria, a psicologia, eles indicam para nós alguns sinais que podem indicar que a pessoa possa ter uma possibilidade de cometer suicídio. Então eles colocam, por exemplo, pessoas que têm comportamento retraído, que são incapazes ou desenvolvem uma incapacidade de se relacionar com a família, com os amigos, aquela pessoa que é muito embotada, se comunica muito pouco. A gente deve ter um olhar especial para essas pessoas, elas podem caminhar nesse sentido de querer cometer suicídio. Pessoas que têm doenças psiquiátricas, principalmente a depressão, que é uma doença que acaba muitas vezes levando a um desgosto da vida muito intenso e que pode fazer com que as pessoas cometam suicídio. Então a gente tem que ter um olhar para essas pessoas. Pessoas que são dependentes químicos, principalmente do álcool e mesmo de outras drogas, é uma população muito suscetível a cometer suicídio. Pessoas que, por exemplo, mudam repentinamente a sua personalidade ou começam a ficar muito irritadas, pessimistas, apáticas, são pessoas que a gente tem que ficar atento. Pessoas que de repente mudam o seu hábito alimentar, mudam o sono, começam a não conseguir dormir mais. Pessoas que já tentaram suicídio em outros momentos, a gente tem que sempre estar atento com elas.
Pessoas que carregam consigo, a gente nota que elas carregam consigo muito ódio, ou muitos sentimentos de culpa, ou elas não conseguem se valorizar, elas são pessoas com uma autoestima muito reduzida, e isso tem muita vergonha do próximo, são pessoas que a gente precisa estar atento. Diante de perdas importantes, então a pessoa tem um desencarne na família, de alguém muito próximo, às vezes um divórcio, que para certas pessoas isso pode ter um impacto muito significativo. Quando a gente tem história familiar de suicídio, também é importante. Quando de repente a gente vê pessoas, por exemplo, escrevendo cartas de despedida, testamentos, sem um motivo muito claro, então são condições todas que fazem com que a gente precise pensar, será que essa pessoa possa estar cometendo suicídio? Pessoas, por exemplo, que estão diante de doenças incuráveis, doenças graves, são situações para a gente pensar. É muito importante que quando a gente perceba alguém que possa estar nesse contexto, que nós possamos abordar essas pessoas. A gente não precisa claramente perguntar se você está pensando em se suicidar, mas a gente pode conversar de uma maneira mais tranquila com essa pessoa, perguntando para ela quais são os seus propósitos de vida, perguntando para ela se a vida faz sentido para ela, se ela gosta de viver, porque mediante essas respostas a gente já consegue perceber assim, poxa vida, essa pessoa está desgostosa pela vida, essa pessoa está desinteressada em viver, a vida não faz sentido para ela, essa pessoa precisa de ajuda. E ela precisa de ajuda, não apenas ajuda no âmbito espiritual, que é muito importante para essas pessoas, então elas precisam ser acolhidas, independente de qual ambiente religioso possa acolhê-las, mas é importante ela ter esse respaldo acerca da sua espiritualidade, acerca da transcendência da vida, das ideias que envolvem a vida além desta daqui. Então qualquer abordagem feita pelas religiões vai auxiliar, e a doutrina espírita é uma religião que está pronta, está preparada e dá todo o apoio para esse tipo de situação. Além disso, é importante que essa pessoa também receba um auxílio profissional, psicólogo, psiquiatra, porque o suicídio ele precisa dessa abordagem multidimensional. Lembrando que ele não é uma doença, o suicídio, mas ele é uma condição multidimensional, e que quanto mais a gente conseguir abordar, quanto mais campos a gente consegue envolver aquela pessoa, mais dimensões da sua vida a gente consegue atuar. Então, dimensão biológica, dimensão social, dimensão psicológica, dimensão espiritual, a gente consegue atuar de uma maneira mais eficaz e evitar com que essa pessoa caminhe para o suicídio. Era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço muito a atenção de todos. Fica aqui para nossa reflexão e que tenhamos todos uma semana de muita luz e de muita paz. Que Deus nos abençoe.